Oi gente, eu sou Milena Ornilo, eu sou aluna do curso de Química Orgânica 2 do professor Luiz César Rodrigues. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre descarboxilação dos ácidos carboxílicos. Eu vou começar um pouco falando sobre o que é descarboxilação. Eu tirei alguns resumos de alguns sites como Wikipédia, Química Quântica e Brasil Escola como fonte. Eu fiz o meu próprio resumo, eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Descarboxilação. A descarboxilação é uma reação química na qual um grupo carboxílico é eliminado de um composto na forma de dióxido de carbono. Em química orgânica, o interesse sintético desta reação é suprir o grupo carboxílico do grupo após ter sido útil em um intermediário da síntese. Isto pode ser mais ou menos fácil, com maior ou menor temperatura para obtê-lo, em função do grupo R unido ao carboxílico. No caso do grupo da beta-cetoácidos, se consegue relativamente fácil através de um estado de transição cíclico. Um exemplo disso se pode encontrar na síntese malônica. Em bioquímica, a descarboxilação dos aminoácidos a aminas catalisadas por enzimas do tipo descarboxilase é algo muito presente e importante no metabolismo dos seres vivos. Um exemplo particular seria a descarboxilação de histidina e histamina. Também se produzem reações de descarboxilação no ciclo do ácido cítrico. Descarboxilases, também conhecida como carboxiliases, são carbono-carbono liases, enzimas que aceleram a descarboxilação adicionando ou removendo grupos carboxila de compostos orgânicos. Estas enzimas catalisam especialmente a descarboxilação de aminoácidos, beta-ceto-ácidos e alfa-ceto-ácidos. Classificação e nomenclatura. Carboxiliases são categorias sob número EC411. Normalmente, elas são nomeadas após o substrato sobre o qual catalisam descarboxilação. Por exemplo, piruvato descarboxilase catalisa a descarboxilação de piruvato. Sobre a sua estrutura e funcionamento. A piruvato descarboxilase está caracteristicamente presente nas leveduras da cervejaria e padaria e em todos os outros organismos que promovem a fermentação alcoólica, incluindo algumas plantas. O CO2 produzido na descarboxilação do piruvato pelas leveduras da cervejaria é responsável pela carbonatação característica do champanhe. A reação da piruvato descarboxilase na fermentação alcoólica é dependente de tiamina pirofosfato, também conhecida como TPP, uma coenzima derivada da vitamina B1. A ausência desta vitamina na dieta humana leva a uma condição conhecida como beriberi, caracterizada por acúmulos de fluidos corporais, inchaço, dores, paralisias e, em última instância, morte. A tiamina pirofosfato desempenha um importante papel na clivagem de ligações adjacentes a um grupo carboxila, como ocorre na descarboxilação de acetacidos e no rearranjos químicos envolvendo a transferência de um grupo aldeído ativado de um átomo de carbono para outro. A parte funcional da tiamina pirofosfato é o anel tiazol. O próton em C2 do anel é relativamente ácido e a perda desse próton acídico produz um carbânion, que é a espécie ativa nas reações pendentes de TPP. Este carbânion facilmente adiciona-se a grupos carbonila e o anel tiazol é assim posicionado para agir como um escoadouro de elétrons, que facilita fortemente as reações, como esta descarboxilação catalisada pelo piruvato descarboxilase.
Ainda sobre as reações dos ácidos carboxílicos, os ácidos carboxílicos podem sofrer reações de substituição nucleofílica acílica somente quando estão em sua forma ácida. A forma básica de um ácido carboxílico não sofre reação de substituição acíclica nucleofílica porque o íon carboxilato carrega negativamente, é resistente a ataques nucleofílicos. Assim, os íons carboxilatos são sempre menores reativos perante reação de substituição acíclicas nucleofílicas do que as amidas. Reatividades relativas para a substituição nucleofílica acíclica, do que vai, a medição deles vai do mais reativo até o menos reativo. Os ácidos carboxílicos reagem com álcools para formar ésteres. A reação deve ser efetuada em solução ácida, não somente para catalisar a reação, mas também para manter o ácido carboxílico em sua forma ácida, para que, deste modo, ele reaja com o nucleofílico. Como o intermediário tetaédrico formado na reação tem dois grupos de saída potenciais com aproximadamente as mesmas basicidades, a reação deve ser realizada com excesso de álcool para direcioná-las na direção dos produtos. Então, a junção de um ácido acético com alto metílico em excesso resulta em um acetato de metila. Basicamente é esse o exemplo. Já na questão da formação de ésteres, esterificação. Os ésteres simples são preparados em laboratórios através de uma reação de um ácido carboxílico com álcool e na presença de um ácido mineral como catalisador. Essa reação ela é conhecida como esterificação de Fischer. Quando a reação atinge o equilíbrio, existe uma proporção razoável dos reagentes iniciais. Pode-se, então, usar um grande excesso do álcool como objetivo de deslocar o equilíbrio para a direita. Então, em muitos casos, pode-se remover a água por destilação do azeótropo, que se forma como um solvente adequado, tal como benzeno, levando deste modo a reação ao término. O mecanismo de esterificação de Fischer, ele envolve várias etapas. Nesse caso, a reação é catalisada por ácidos. A função do ácido é de converter o ácido carboxílico no ácido conjugado. A carbonila do ácido conjugado sofre o ataque nucleofílico do oxigênio do álcool, dando uma espécie protonada. As transferências de próton entre átomos de oxigênio são muito rápidas e a espécie seguinte forma-se pela remoção de um próton do oxigênio próximo a R1, que se adiciona a um dos grupos dos outros oxigênios. Os elétrons deslocam-se para eliminar uma molécula de água e formar o ácido do conjunto do éster, que então perde um próton para formar outro éster. Já no caso da formação de elétron de acila, uma vez que os elétrons de acila são os mais reativos dos derivados de ácido, devemos utilizar reagentes especiais para prepará-los. Como forma geral, a gente vai utilizar os cloretos de ácido inorgânicos, que são os PCl5, que cloretos de ácido fosfórico, PCl3, cloreto de ácido fósforo, e SOCl2, cloreto de ácido sulfuroso. Todos esses compostos reagem com ácidos carboxílicos que fornecem cloretos de acila em bom rendimento. Todas essas reações envolvem adição nucleofílica de eliminação de um íon cloreto de um intermediário altamente reativo, um clorosulfito de acila protonado, um clorofosfito de acila protonado ou um clorofosfato de acila protonado. O mecanismo utilizado
é o de síntese de cloreto de acila utilizando o cloreto de tionila. Formação de anidridos. Os ácidos carboxílicos reagem com cloretos de acila na presença de piridina para fornecer anidridos de ácidos carboxílicos. Esse método é aplicado em laboratórios para a preparação de anidridos e ainda pode ser utilizado para preparar anidridos mistos ou anidridos sintéticos. Os sais de sódio são ácidos carboxílicos, também reagem com cloreto de acila para formar anidridos. Para esta reação com ânion carboxilato, age como nucleofilo e realiza a reação de substituição nucleofílica no carbono acila do cloreto de acila. Já os anidridos cíclicos podem ser preparados aquecendo-se o ácido carboxílico apropriado. Esse método só funciona quando a formação de anidrido leva a um anel de 5 ou de 6 membros. Já no caso da formação das amidas, as amidas podem ser preparadas de várias maneiras. A partir de métodos que envolvem reações de adição nucleofílica, eliminação de amônia ou amina em um carbono acila. Os ácidos carboxílicos reagem com amônia aquosa para formar sais de amônio. Devido à baixa reatividade do íon carboxilato, frente à adição nucleofílica à eliminação, geralmente não ocorre reação adicional em solução aquosa, mas se evaporarmos água e subsequentemente aquecemos o sal seco, a desidratação produz uma amida. As amidas elas são de grande importância na bioquímica. As uniões que juntam os aminoácidos individuais para formar proteínas são basicamente uniões de amida. Em decorrência, muitas pesquisas têm sido realizadas para descobrir maneiras convenientes e moderadas para a síntese de amidas. As dialquilcarbodiimidas, tais como a diisopropilcarbodiimida e a dicicloexilcarbodiimida, são reagentes especialmente úteis para a síntese de amida. As dialquilcarbodiimidas promovem a formação de amida, reagindo com o grupo carboxila de um ácido e ativando-se frente à adição nucleofílica eliminação. Em período de redução. Dentre as reduções de ácidos carboxílicos que ocorrem pelo ataque nucleofílico, a carbonila, são importantes as reações de duas classes de compostos que não contêm heteroátomos, como nitrogênio ou oxigênio. Alguns hidretos metálicos reagem formando ligação carbono-hidrogênio e dando produtos de redução. Já os carbonos organometálicos reagem para formar novas ligações carbono-carbono. A carbonila ela é geralmente produzida pelo uso de hidreto de alumínio e lítio. O hidrogênio ácido reage inicialmente liberando o gás hidrogênio. A carbonila do íon carboxilato é então atacada pelo íon AlH-4 e reduzida a um alcóxido primário. Algumas vezes o sal formado inicialmente é insolúvel e se precipita, impedindo a redução. Nesse caso, o ácido pode ser convertido a um éster, que é facilmente reduzido. Embora os 4 hidrogênios possam ser utilizados como íon hidreto, usa-se um excesso de hidreto de alumínio e lítio.
O excesso de redutor é decomposto no final da reação pela adição de um álcool ou acetato de etila. A solução contendo o alcóxido é acidificada antes do término da reação. O diborano reage rapidamente com ácidos carboxílicos, reduzindo-os a álcools primários. A redução de outras funções carboniladas pelo diborano é menos lenta. Enfim, no caso da descarboxilação, a reação onde o ácido carboxílico perde CO2 é chamada de descarboxilação. Apesar de estabilidade anormal do dióxido de carbono significar que a descarboxilação da maioria dos ácidos é exotérmica, na prática a reação nem sempre é fácil de realizar por ser muito lenta. Os ácidos cujas moléculas têm um carbono de grupo carboxila, removido do grupo carboxílico, chamado acetoácidos, sofrem descarboxilação facilmente quando eles são aquecidos a entre 100 e 150 graus Celsius. E existem duas razões para essa facilidade de descarboxilação. A primeira é quando o próprio ácido sofre descarboxilação. Ele sofre através de um estado de transição cíclico de 6 membros. E no segundo caso é quando essa reação produz um enol diretamente e evita o intermediário aniônico. E no caso o enol então tautomeriza-se em uma metilcetona. E no terceiro caso é quando o ânion carboxilato sofre descarboxilação. Então ele forma um ânion enolato estabilizado por ressonância. Esse ânion acaba sendo muito mais estável do que o ânion que seria produzido pela descarboxilação de um ânion de ácido carboxílico ordinário. Então é isso, pessoal. Tentei dar uma resumida assim bem breve para ficar bem explicativo e bem fácil assim de entendimento. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários, tá? A gente conversa e eu tiro todas as dúvidas de vocês. Como eu já disse no início do vídeo, já deixei aqui as fontes. Se vocês quiserem também pesquisar e ir atrás, pode ser que alguma coisa do meu resumo eu tenha deixado algum detalhezinho escapar. Então se vocês quiserem dar alguma olhada no material, é só irem até a fonte, tá bom? Qualquer coisa podem comentar aqui, como também eu já disse. Deixe seu like, um beijo e até a próxima.